Oi, meus amores! Ai, voltei! Voltei, sumi, mas tava com muita saudade de gravar pra vocês, então eu voltei e aproveitei pra, né, que eu estou aqui no meio da minha bagunça, produzindo muito pra gravar pra vocês, tá? Quero dizer o seguinte, não sei se eu falei no último vlog, não lembro qual foi o último vlog, mas enfim. Quero dizer pra vocês o seguinte, não estou trabalhando mais com bordado, tá? Estou trabalhando com sublimação. Para quem não conhece, a sublimação ela é feita em tecido de poliéster, sublimação de caneca, sublimação de que mais? Enfim, do que for de tecido tem que ser 100% poliéster. E, né, aí tem caneca, tem... Enfim, né, tem a sublimação de caneca, tem a sublimação de tecido, mas o foco aqui neste vlog e nos dias comigo será a sublimação de tecido, que é o que eu estou trabalhando. Gente, dá pra fazer estojo, dá pra fazer necessaire, dá pra fazer capa de cardeneta, dá pra fazer babador, prendedor de chupeta, numa infinitude... Infinitude? Infinidade de coisas. Isso, dá pra fazer uma infinidade de coisas. Gente, eu não tenho certeza se eu tô falando certo, tá? Mas enfim, vocês entenderam, né? Dá pra fazer muita coisa com a sublimação. E o melhor de tudo são 30, isso, escutem, 30 segundos pra sublimar. 30 segundos, não tô ganhando um centavo, né, pra falar isso, mas a verdade tem que ser dita, tá? Eu tava muito cansada, muito insatisfeita com o bordado, apesar de ser lindo, maravilhoso e tudo mais, ser bem delicado. Não consegui me encaixar dentro do bordado, eu fiquei com a bordadeira praticamente um ano. Mas assim, eu não conseguia explorar toda a minha parte criativa com a bordadeira. Então, decidi investir na prensa e também na impressora, enfim, todos os materiais. Depois eu dou uma giradinha na câmera aqui e mostro pra vocês os materiais que a gente utiliza pra sublimação, certo? Então, eu vou gravar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina. Esse vlog provavelmente vai ser bem curto, porque se eu continuar gravando vlogs, provavelmente vão ser vlogs curtinhos. Eu não sei se no vlog anterior eu cheguei a comentar com vocês, mas o canal aqui, então, vai ser direcionado ao artesanato, tá? Ao Ateliê dos Laços. Eu vou deixar aqui o arroba Ateliê dos Laços, que é o meu perfil profissional, e também arroba Lunarenberg _, que é o meu perfil pessoal. Então me sigam lá nos dois e acompanhem os stories lá no ateliê, principalmente, que é onde eu gravo, assim, uma parte que provavelmente aqui talvez eu não consiga gravar, tá? Ou talvez eu não consiga gravar lá, mas eu gravo aqui, tá? Mas enfim, é isso. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo aqui. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Magicamente, não sei o que aconteceu, o canal começou a crescer sem eu postar vídeo, sem eu estar aqui, na verdade. E eu fiquei bem feliz e fiquei reflexiva de que eu podia fazer isso aqui dar certo. Apesar de não colocar muitas expectativas, né, em cima, né, desta plataforma maravilhosa, porque já tem muita gente que faz o mesmo que eu gostaria de deixar esse registro aqui para daqui a pouco, daqui uns anos mais, quando eu estiver rica em Paris, eu possa ver isso aqui e pensar como tudo começou, como é que eu cheguei até aqui. E eu espero que este canal aqui de artesanato seja um canal muito grande futuramente. Eu tenho essa ambição. Tenho essa ambição, porém se der certo, tudo bem, se não der certo também, paciência. O que importa é que eu faço muito. Eu amo muito o que eu faço, eu amo gravar, eu amo falar com vocês. Eu amo o meu ateliê de paixão mesmo, assim, de paixão amada mesmo, assim, do fundo do meu coração. Então é isso que importa pra mim. E tudo que vier a partir disso, pra mim, é recompensa, sabe? Então é isso, sem mais delongas, vou virar aqui, vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. E eu tô muito animada pra gravar, vocês podem ver que eu tô assim, entendeu? E é isso. Então, bora, meu povo. Tô aqui imprimindo. Aqui tem bastante coisa impressa já. Tô aqui tomando meu cafezinho. E eu vou abrir aqui o resto das artes que eu tenho que imprimir. E vou imprimir junto com vocês, tá? Eu utilizo o Photoshop para criação das minhas artes. Então, eu crio as minhas artes aqui. Enfim, e aí depois eu imprimo ali, tá? Então eu vou gravar um pouquinho desse processo aqui de impressão pra vocês, depois da montagem também das folhas e depois, claro, sublimando também. Aqui tá a minha prensa, ó. A minha prensa, ela é uma... Eu vou mentir, mas eu acho que é 40×60, se eu não me engano, a minha prensa. E depois também eu quero mostrar pra vocês que o meu cantinho tá um pouco diferente, gente, tá? Não tem mais a bordadeira.
Eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês a minha máquina de costura industrial, né? Mas tem outras coisas que eu quero mostrar pra vocês, que eu dei uma boa organizada aqui no ateliê, né? E aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou colocar vocês no rapidinho aqui e vou gravar pra vocês esse processo aqui de impressão, tá? Beijo, beijo. Gente, tirei do rapidinho pra mostrar pra vocês uma coisa, tá? Depois eu vou explicar pra vocês direitinho, caso vocês queiram, eu posso fazer até um vídeo específico falando, né, sobre a sublimação, sobre por que eu troquei, né, o bordado pela sublimação. Mas eu vim aqui mostrar pra vocês o seguinte, a minha impressora é uma impressora A4, então ela imprime em folha desse tamanho, no caso, né, que é seria o mesmo tamanho da folha de ofício, tá? Sendo assim, eu tenho uma certa dificuldade, ou enfim, um processo a mais que eu tenho que fazer, porque depois eu tenho que unir as folhas, né, pra sair o babador inteiro e qualquer outra peça que seja maior do que o tamanho da folha, que se eu não me engano, é 21 por 29,7, alguma coisa assim, que é o tamanho da folha 4. Tá? E aí, como é que eu faço o processo, tá? Eu monto toda a arte numa folha A3, tá? No Photoshop aqui, eu monto a minha arte aqui. Eu posso ensinar vocês a fazer, caso vocês tenham interesse também, tá? Então, eu monto toda a arte aqui, depois eu espelho ela, coloco ao contrário, né? E aí, pra mim conseguir imprimir ela, como eu não tenho uma impressora A3, eu tenho que fatiar essa imagem aqui que eu montei, tá? Então, eu fatio aqui, ó, que nem eu tô fazendo junto com vocês. Eu copio e colo lá na minha folha A4. E aí, agora sim, eu posso imprimir, que ela vai sair fatiada, no caso, né? Vai sair metade, ó. Aí, depois eu faço o mesmo processo com a outra parte que ficou faltando, no caso. Então, agora vai começar a imprimir ali. Quando começar a imprimir ali, eu vou apagar aqui, né, que eu fiz. E vou fatiar o outro lado, ó. Aqui fica certinho a fatia, né, no Photoshop. Não sei se tá dando pra enxergar direitinho. Então, eu venho aqui em fatia novamente e fatio esse outro lado aqui, ó. Assim, ó. Fatiei aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá na minha folha A4, dou Ctrl V. E aqui eu imprimo a outra parte, tá? E esse processo eu tenho que fazer em todas as artes que são maior do que a folha A4, no caso, né? Até o prendedor de bico, que é uma coisa mais fininha, eu tenho que fazer o mesmo processo. Agora eu vou montar ele aqui também, mas eu tenho que efetuar o mesmo processo por conta do tamanho da folha. E gasta bastante folha, né, por conta dessa função de ter que estar unindo. Se fosse A3, eu conseguia imprimir direto assim, né, sem precisar mexer, mas como eu tenho que passar por esse processo, não tem problema nenhum. Será o nosso próximo investimento, se Deus quiser, uma impressora A3, tá, gurias? Mas eu queria mostrar pra vocês, gurias e gurizos, né? Esse é um processo que eu tenho que fazer, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar deixando aqui nos comentários, tá bem? Então, eu vou dar continuidade, eu vou colocar vocês de novo no rapidinho. E depois eu venho mostrar com mais detalhe pra vocês como é que eu faço a montagem das folhas, então.
voltei. Agora já são 11 horas. Eu comecei a gravar pra vocês. Não era nem 8 horas da noite. Mas aí a gente foi dar banho na Helena. Eu fui comer. E aí agora eu voltei pra cá e tô montando. Confesso pra vocês que eu ficaria muito mais feliz se eu tivesse a A3 e não precisasse fazer todo esse processo. Mas, que nem eu falei, já que é o que temos por enquanto, a gente faz. Tá? Eu tava cortando com a tesoura, mas eu vou tentar cortar com o estilete agora, que eu acho que vai ser mais rápido. E fica assim, ó. Falei pra vocês que eu junto, ó. Vai aparecer. Aqui tem uma emenda que não vai aparecer, porque eu tentei ser o mais, né, mais direitinho possível. Aqui atrás vai uma fitinha também, ó. E é assim que eu faço. Aqui tem toalha de boca, tem babador, tem body e vários babadores, no caso, né? Eu vou pegar aqui este. O estilete. Vamos ver se vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Tem que ser bem minimalista pra não dar erro. Vou ir com essa régua transparente aqui, que é mais fácil de eu conseguir enxergar exatamente onde está a emenda, né? Deu certo. A princípio deu certo. Vamos ver. Gurias, depois que eu comecei a trabalhar com a sublimação, eu vou ter que acabar me desfazendo de todos os tricoline que eu tenho, porque desde que eu comecei com sublimação, eu não usei mais tricoline. Eu tenho uma gaveta aqui cheia de tecido. Eu ainda não sei bem como é que eu vou fazer pra vender esse monte de tecido, mas eu vou ter que dar um jeito, porque como, né, a princípio não usarei mais, tem que ver um jeitinho. E é isso, gente, não tem muito mistério. A sublimação me proporciona, né, colocar toda a minha criatividade pra jogo e poder fazer exatamente aquilo que o cliente quer, sabe? Que eu encontrava uma certa dificuldade nos bordados de tipo... Como eu não sou nenhuma programadora, né, de matriz de bordado, tipo, quando eu queria alguma matriz que já não tinha pronta, né, que alguém já não tinha feito, eu tinha que entrar em contato com o programador para ele montar a matriz, né? E aí eu me via meio assim, sem muito dessa opção assim de criação, sabe? Nem toda a matriz de bordado ficava exatamente como eu gostaria, sabe? A qualidade, no caso. Tá, quando eu comecei com a sublimação, eu ficava com muito receio do que o pessoal ia achar, né? Porque o pessoal tava acostumado com bordado, que querendo ou não é uma coisa mais delicada, assim, né? Por ser linha e tal. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente acredita no nosso produto, a gente vende ele, independente de qualquer coisa. E foi me apegando a isso que eu fiz dar certo, né? A sublimação. Porque quando eu comecei com medo, sim, porque eu vendia muita toalha de banho bordada, toalhinha de boca bordada também. E tudo aquilo que é novo dá uma assustadinha assim no início, né? Mas eu não me privei a isso, não me apeguei a isso. Se eu disser que eu não senti medo de cair as vendas, eu vou estar mentindo, porque eu senti sim. Mas eu tinha um propósito em mente, e quando a gente tem um propósito em mente, quando a gente tem um objetivo, eu acho que o resto flui, assim, sabe? Se tu corre atrás, se tu batalha. E uma coisa curiosa da sublimação, pra mim, é que... Gente, eu não sabia nada do Photoshop, vocês acreditam nisso? Nada. Eu nunca nem tinha abrido o Photoshop, sabe? Eu até quando o Paulo falou sobre comprar o pacote da Adobe, né? Que é o Photoshop, Illustrator, todos os como é que posso chamar, os programas, né, da Adobe. Eu falei, não, capaz, vai ser só para gastar dinheiro, a gente nem vai precisar disso, a gente vai utilizar uma coisa muito mais simples. E aí a gente foi lá e começou a pagar o Canva, né, porque a princípio eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que eu vim parar na sublimação, tá? Como eu falei, eu trabalhava com bordado, né,
quem me acompanha aí sabe que eu trabalhava com bordado. E o Paulo sempre quis investir em um negócio dele, né? Então surgiu aí a ideia da gente começar a fazer caneca, né? E caneca é sublimação, mas é uma sublimação diferente e nem passava na minha cabeça a sublimação de tecido, né? Na verdade, eu nem conhecia esse mundo da sublimação de tecido. Então ele comprou a prensa de caneca, que até hoje a gente faz caneca, tá? Comprou a prensa de caneca, comprou a impressora aqui, né, com a tinta sublimática, papel sublimático. E aí a gente não tinha a prensa no caso, né? E ele começou e aí ele queria comprar o tal do pacote mensal da Adobe. Que, se eu não me engano, é 80 e poucos reais por mês. Eu achava bem salgado, né? Antes, no caso, quando eu não entendia nada de Photoshop. E quando ele me falou isso, eu falei, não, mas capaz, vai lá usar o Canva, que o Canva é de graça, que, enfim, né, não vai pagar esse horror de dinheiro pra fazer caneca e tal. Tá, beleza, fomos lá e pagamos o Photoshop. E aí, no dia dos namorados, o Paulo tava no final de semestre, ele não tinha como fazer as canecas, né, por conta da correria da faculdade. E eu falei pra ele assim, amor, eu vou divulgar as canecas e vou tentar vender, né? Vou tentar vender. E foi assim que eu fiz. Comecei a publicar, comecei a divulgar que a gente confeccionava canecas e a gente vendeu um monte de caneca. E eu me virando no Canva, nem toquei no Photoshop. E aí, depois disso, depois dessa parte, né, que passou do Dia dos Namorados, eu comecei a pegar uma certa afeição pela criação de arte, né? Pelo Canva mesmo, nem tinha conhecimento do Photoshop, já tinha ouvido falar, claro, mas nunca tinha nem mexido. E foi assim, e aí passou o Dia dos Namorados, eu comecei a gostar, comecei a pesquisar mais, e foi aí que eu descobri, então, que existia sublimação de tecido. Paulo já tinha falado alguma vez, assim, por cima, que existia né, essa possibilidade e tal, mas eu sempre dando contra por causa do Photoshop, por causa de pagar tão caro, que eu ficava pensando, meu Deus, se só o programa pra editar tu paga 86 reais por mês, imagina, né, quanto é que não custa a prensa, quanto é que custa o material pra trabalhar com isso, né, aquela coisa toda. No final das contas, eu já tava meio chateada com a bordadeira, era uma coisa que não me deixava feliz, toda vez que eu tinha que fazer alguma coisa bordada eu já ficava assim, muito chateada, porque me privava não, me prendia um baita tempo, uma matriz simples de bordado. Se fosse um pouquinho mais elaborado, demorava quase 1 hora pra bordar, imagina, né? Enfim, isso em grande quantidade. Tipo, eu pegava um dia, ia lá e só bordava. E no outro dia, tipo, me prendia muito, sabe? E eu nunca tinha... Na verdade, quando foi comprado o bordadeiro, também não foi por minha vontade, né? O Paulo também me meteu pilha e a gente comprou a bordadeira, mas tudo bem. Foi ótimo, foi maravilhoso, mas passou, graças a Deus. Me rendeu bons frutos, mas nunca foi algo que, assim, eu podia dizer, eu sou completamente apaixonada, sabe? Tipo, no fundo do coração mesmo, nunca foi. Então, eu comecei a pesquisar mais desse mundo da sublimação, e aí lembrei que o Paulo já tinha me falado sobre a prensa, né, pra tecido e tal. E aí eu comecei a demonstrar interesse pro Paulo da função da sublimação, né? De tecido, no caso. Conversa vai, conversa vem. Muita pesquisa, muito estudo. Todos os estudos que eu fazia tinha o tal do Photoshop ou o CorelDRAW. Mas o CorelDRAW também nunca... Na verdade, nenhum dos dois nunca me chamou atenção, né? Mas como o Photoshop a gente já estava pagando, eu meio que me vi na obrigação de aprender, né? Enfim, foi se passando o tempo. E um belo dia acordei, conversamos e eu falei, pronto, vou vender a bordadeira e vou comprar uma prensa. E aí, tipo, foi tudo muito rápido, porque eu acho que quando as coisas são pra acontecer mesmo, flui muito rápido. Então, tipo, a decisão de vender a bordadeira foi num dia e no outro dia, basicamente, eu já tinha vendido a bordadeira e já tinha comprado a prensa e todo o material que precisava pra trabalhar. Foi muito rápido, foi questão de aí 1 semana que eu simplesmente saí do bordado e fui pra sublimação. E aí vocês vão me perguntar, tá, Luísa, mas aí tu nem sabia mexer no Photoshop. Exatamente. Quando a gente comprou a prensa chegou, eu não sabia mexer no Photoshop, não sabia nada. Acreditem se vocês quiserem, eu não sabia absolutamente nada de Photoshop.
Eu não tinha noção nenhuma. Era tanta ferramenta que eu olhava para aquilo e pensava assim, meu Deus, nunca na vida eu vou aprender a mexer nisso aqui. Só que quando surge a necessidade, a gente, né, corre atrás, tipo, quando aperta a gente não corre atrás. Então foi isso que aconteceu, eu me vi na situação de que eu tinha que aprender a mexer no Photoshop. E sinceramente foi a melhor coisa que aconteceu, porque me abriu um mar de opções de assim, sabe? Eu saí literalmente fora da caixinha, assim, sabe? Eu saí de um lugar onde eu tinha pavor de uma coisa que eu nem conhecia, porque me dava medo de olhar para aquilo ali, era tanta função, tanta coisa que eu falava assim, gente, eu não sou, pensava pra mim, né? Eu não sou inteligente a ponto de saber mexer nesse negócio. Era basicamente assim, sabe? E, enfim, né? Mas por muita influência do Paulo, por muita insistência do Paulo, eu falei, em alguns momentos tinha que fazer algumas coisas que o Canva não me possibilitava, né? Tipo, o Photoshop tem função pra tudo, basicamente. Tu consegue fazer tudo dentro dele depois que tu começa a ter uma noção. E dentro do Canva, não tem como. Apesar de eu também estar pagando o Canva, o que o Canva disponibiliza pra nós, o que o Canva nos disponibiliza no, né, no pago, é algumas ferramentas a mais e, tipo assim, várias opções de ícones, será que eu posso falar assim? De ilustrações, de coisas pré-prontas, vamos dizer assim, né? Mas em questão de edição, de, né, enfim, não tem nada a ver com Photoshop. Photoshop é 1000% melhor, né? Então, me vi na obrigação. Tinha algumas coisas que eu não conseguia fazer. Tipo, alguns ajustes de imagem, coisas assim, que eu não conseguia fazer pelo Canva. E querendo ou não, não, né? Na verdade, assim, quando tu vai... Eu não sei se isso é regra, tá? Eu tô há pouco tempo na sublimação, daqui a pouco mais tô falando bobagem. Então, se caso vocês souberem o que eu estou falando, vocês expliquem aqui embaixo, né, com mais propriedade do assunto. Mas o que eu ia dizer pra vocês é que eu acredito que de qualquer forma, mesmo que não fosse o Photoshop, tinha que ser o CorelDRAW. Porque as edições, as imagens que a gente faz, tem que passar pelo... Como é que é o nome? Perfil de cores, tá? Que o que é o perfil de cores? É o que vai, né, dar a qualidade das cores daquilo que tu tá montando ali, entendeu? Porque, tipo, a cor que tu pega de uma imagem na internet, se tu não imprime nos perfis de cores, né, para impressora, enfim, ele não sai com uma qualidade de imagem boa, não vai sair a cor que tu gostaria, vai sair qualquer outra cor menos a cor que tu quer. Então, eu não vou me aprofundar nesse assunto específico porque eu não tenho propriedade nisso, né? Como eu tô falando, eu sei hoje o básico para sobreviver, no caso. Mas enfim, basicamente é isso. Então, de qualquer forma, acredito que teria que passar por um dos dois, entendeu? Tanto pelo CorelDRAW ou pelo Photoshop para passar por esse perfil de cor, que é o que tem dentro do programa, no caso, né? Não sei se é dentro do programa. Enfim, gente, vocês entenderam, né? Tinha esse negócio de perfil de cores, que eu acho que isso é específico para esses programas de coisa de imagem, tá? Olha eu, né? Olha o jeito que eu tô falando o negócio, essa coisa de imagem. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Enfim. Aí, comecei a mexer no Photoshop, comecei a ver as funções que ele tem, que são infinitas opções de várias... Assim, ó, tudo que vocês querem fazer, vocês conseguem fazer no Photoshop. Basta pesquisar muito e estudar muito. Eu tô com a sublimação, eu vou mentir pra vocês se eu falar exatamente datas, tá? Mas eu acho que é um pouco mais de um mês. E eu aprendi tanta coisa no Photoshop, tanta coisa que vocês não fazem ideia. Muitas coisas, a maioria delas eu aprendi na raça mesmo, sem ver vídeo, sem ver nada, tipo, na raça mesmo, dentro do próprio programa, mexendo, fuçando, explorando, peguei uma imagem, comecei a utilizar todas as ferramentas que ele tem ali para mim conhecer, né, melhor o programa, e foi assim que eu fui aprendendo, basicamente. Se eu tinha uma noção de programa de edição? Tinha, mas com certeza muito longe do Photoshop, né? Qualquer outra coisa, né, que não fosse o Photoshop. Mas, assim, hoje eu tô completamente realizada. Eu, graças a Deus, aprendo muito rápido a mexer nessas coisas, então, pra mim foi fácil, tá? Foi muito fácil aprender a mexer no Photoshop, apesar de ter muitas ferramentas ainda que eu nem conheço, né, dentro do programa. Eu sei que quando existir a necessidade eu vou aprender, porque eu sou aquela pessoa que procura, que
tá, sabe? Tá sempre pesquisando pra tentar melhorar. Então, tudo aquilo que eu tenho dúvida, eu vou lá, pesquiso, eu vou lá, procuro, fuço, e é assim que a gente aprende. Ó, gente, acabei de colocar, tá ali, ó, 19 segundos, e aqui tá alguns dos que eu já sublimei. Olha que coisa linda. Aquele lá de baixo é lacinho, tá? Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada. Já vai apitar e eu vou mostrar esse outro que eu tô fazendo. Quente, muito quente. E é isso. Basicamente é isso que eu falei pra vocês. 30 segundinhos ali. Mais especificamente 35 segundos. E tá aqui a mágica. Meus amores, olha só quem voltou. Ontem não me aguentei, fui dormir, não tinha condições, eu tava muito cansada mesmo, real. Então, voltei, hoje é sábado, já são 10 para meio-dia, acordei tarde porque o Paulo foi trabalhar, né? É sábado, que nem eu tinha falado pra vocês, dia de entrega, e eu estou como? Aqui na correria agora, tem muita coisa pra mim fazer. Eu tô aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tô aqui, ó, cortando as fitas pra começar os lacinhos. Tem todo aqueles babador pra mim costurar ainda. Então, assim, eu vou falar com vocês, mas vou mostrando mais pra vocês do que falando, porque senão eu vou acabar falando aqui e vou acabar me enredando ainda mais na quantidade de coisa que eu tenho pra fazer, tá bem? E aí eu vou falando com vocês ao decorrer. Vou virar a câmera aqui pra baixo e vou gravar no rapidinho pra vocês a confecção dos lacinhos, tá bem? But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Amores, parei de gravar pra dar uma acelerada no processo, porque já tá bem tarde, já são 5 horas da tarde, eu ainda não consegui terminar de costurar os babadores. Na verdade, tô começando a costurar os babadores, porque eu tinha um monte de laço pra terminar, né? Mas enfim, tô aqui na correria pra entregar e vou continuar gravando pra vocês acompanharem aí a correria. Gente, eu não sei se eu choro, se eu dou risada. Eu sinceramente não sei o que eu faço. Vocês viram a quantidade de babador que eu fiz, a quantidade de arte que eu montei, né? Só que eu só fui montando as artes, estampei todas as artes e olha o que aconteceu. Ai, Brasil. Gente, eu tô rindo, mas eu tô chorando por dentro, sinceramente. Eu só não tô chorando mesmo porque eu nem sei. Tá aqui, tudo lindo, maravilhoso. Acho que eu dei uma mostrada pra vocês nas estampas, né? Aquela coisa toda linda, maravilhosa. Aí, olha só. Esse daqui é um... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é um que eu fiz, né, no primeiro dia lá. Com a medida, com o meu molde e tal. Olha, é desse tamanho lindo, maravilhoso, né? Aqui tá perfeito, é isso aqui que eu queria. Olhem o tamanho que ficou o babador. Vocês não estão entendendo o meu desespero? Gente, vocês não estão entendendo o meu desespero. Vocês não estão entendendo. Eu tô assim, ó, me controlando pra não entrar em colapso, porque eu mostrei pra vocês todo o processo de montagem, de colagem, de estampar e tal, e trabalhei até altas horas. Me dediquei super, tava super empolgada pra fazer esses kits de babador, que são os meus primeiros kits de babador. E me acontece isso. Aí remarca com a cliente, aí faz ela esperar, porque agora eu vou ter que comprar mais tecido, porque o tecido acabou, né, de tanto babador que tinha. Acabou. Tem que fazer as clientes esperar, remarcar. Tem dias, juro pra vocês, tem dias que parece que soltaram a bruxa, assim, no negócio, sabe? Mas enfim. Eu vou finalizar esse vlog por aqui, com essa situação mega chata. No próximo vlog eu volto e mostro pra vocês o resultado final, do jeito certo, né? Em nome de Jesus. E vou finalizar também mostrando pra vocês a toalhinha, tá? Como é que ela fica sublimada. Ó, meus amores, a toalhinha sublimada, ela fica assim. É com tecido bem costuradinho. Não sei se vai dar. Ó, costuradinho bem na bordinha, olha só. Lindo, lindo, lindo. E fica assim, estampadinho. Pelo menos a toalha deu certo e os prendedores de chupeta também deu. Eu não vou, sinceramente... Eu acho que eu só não tô pior porque a experiência traz isso pra gente. Quando a gente tá começando a fazer alguma coisa, a possibilidade de dar errado algumas vezes é grande. Então não vou me abalar, que nem eu falei pra vocês. Eu tinha feito acho que um babador só e tinha dado certo. Não tenho uma mega experiência, que nem eu falei pra vocês, na sublimação. Então foi um erro que aconteceu. Vai me servir de aprendizado pra mim não errar nas próximas vezes, prestar mais atenção na dimensão, né, da arte, enfim. Mas é isso, eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Eu agradeço a cada uma de vocês que me acompanhou aqui. E é isso, depois eu venho aqui falar pra vocês, né, a saga dos babadores. Um beijo e até a próxima.